noite. Boa noite. Boa noite. Nós somos o Movimento Brasil Laico. Estamos hoje ao vivo numa live com mulheres candidatas ao Poder Legislativo Municipal, representantes de diversas regiões do país, do Brasil, de diversos partidos, né, que vão, neste momento, interagir, compartilhar saberes, experiências e falar sobre um assunto que é muito urgente, que é o conservadorismo, o fundamentalismo religioso, a educação sexual e o consentimento. Ana? Boa noite, Paula. Boa noite para a nossa audiência, né, que já deve estar começando a ficar cativa, né? Já estamos aí na 7ª ou 8ª live sobre política. E essa noite teremos a presença das candidatas. Eu sou a Ana Flávia, coordenadora do Movimento Brasil Laico. Estarei aqui com vocês para a gente conversar e dialogar bastante sobre mulheres na política, Estado laico, educação, consentimento. Então, que nós tenhamos uma boa noite, uma boa live e vamos lá. A cena. A cena de dezenas de pessoas ajoelhadas, com terços na mão, rezando em frente à portaria municipal, a portaria principal do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, na cidade de Recife, recentemente, e os gritos e atos violentos contra uma menina de 10 anos que carregava em seu corpo infantil uma gravidez resultante de estupros, sucessivos estupros desde os seus 6 anos, realizados por um tio, é tão repugnante quanto reveladora de como o fundamentalismo nos imputa a um projeto de nação sombrio. A cena daqueles homens e mulheres fanáticos conservadores evidencia que o fundamentalismo não é apenas uma ideologia ou um discurso moral. É uma força política, econômica, cultural e religiosa, com práticas de violência e discursos de ódio e crueldade que questionam a própria condição humana, evidenciam a perversidade de um grupo político que manipula e usa da fé para disseminar ações institucionalizadas e discursos de ódio que sustentam um sistema patriarcal, capitalista e racista. Chamamos então as nossas convidadas. Salete, Paula Vanessa, professor Estael, Liana. Bem-vindas, mulheres. Boa noite. Boa noite, candidatas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meninas. Então, nós iniciaremos agora a primeira rodada, né, de trocas, de conversa. Se vocês quiserem fazer inicialmente uma breve apresentação, né, sobre o histórico de vocês, sobre a luta de vocês, né, nesse momento agora que a gente está vivendo, em que o poder legislativo municipal representa uma força, né, de transformação mediante a realidade que a gente vive no nosso país. Então, eu abro agora o espaço para vocês fazerem uma breve apresentação. Ok. Começamos, vamos Quem começar começa? com Estael. Eu ia propor uma ordem alfabética. Então tá, vai ser ordem decrescente.
Boa noite a todos, todas que nos assistem. Boa noite, meninas, Salete, Paula, né? Agradeço e mais uma vez pelo convite, né? Da Ana e da Paula Lau, do Movimento Brasil Laico, por estarem conosco, de alguma forma contribuindo para que essas temáticas sejam debatidas, não é? E refletidas pela nossa sociedade. Desculpe, Liana, não falei teu nome. Boa noite, querida. Meu nome, né, é o professor Estael Soraya, sou de Uruguaiana, sou do Partido dos Trabalhadores, sou militante do Movimento Social Negro em Uruguaiana há 32 anos. Como professora da rede pública, eu sempre consegui conciliar a militância, não é, com as teorias e as práticas da vida profissional. Essa minha militância me levou por vários caminhos, né, e lutas que são integradas, sim, né, a luta das mulheres, luta contra a violência sofrida pelas mulheres, contra a violência sofrida pela juventude, do movimento dos trabalhadores aqui em Uruguaiana, seja da iniciativa privada, sejam trabalhadores, que aqui nós temos o movimento sindical dos trabalhadores rurais muito forte, né? Então, esta minha caminhada me fez transitar por vários espaços, né? Povo de terreiro, uma construção belíssima que fizemos aqui em Uruguaiana com o povo de terreiro. Então, o movimento negro de Uruguaiana, movimento social negro de Uruguaiana, conseguiu interseccionar, sim, a sua luta antirracista com outras tantas, né? Da nossa população, que, como todos nós, precisamos de um apoio, nós precisamos de respaldos, né? Para discutirmos, debatermos as questões que nos afligem e os desmandos que sofremos. Inicialmente é isso, depois a gente conversa um pouquinho mais. Ótimo. Salete, pode ser tua? Sim, boa noite, Paula. Boa noite a todas. Um prazer estar com vocês. Muito obrigada pela oportunidade, por esse momento de partilha e aprendizado. Eu sou aqui de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul. Sou do Partido Comunista do Brasil. Sou filiada desde 93. Sou uma das fundadoras do partido aqui na cidade. Vim do movimento estudantil, junto com outras meninas e outros jovens da época, e milito nesse partido com muito orgulho e sempre pelo bem comum das pessoas e pela igualdade de gênero nos espaços, né? Eu sou secretária hoje no Clube Esportivo Aimoré, o clube de futebol da cidade. Desde 2011 eu sou a funcionária eterna secretária do clube, fui nominada pelos torcedores. Também sou da União Brasileira de Mulheres desde 2003, onde a partir de 2015 eu assumi a coordenação no município de São Leopoldo. Em 2016 fui eleita para ser vice-presidenta estadual junto com outras militantes muito valiosas da luta do movimento de mulheres do nosso estado do Rio Grande do Sul, como a Débora Meleque, Fabiane Dupra, Danusa Landra, Fabiane Lara, são todas mulheres muito fortes, e eu convido a todas as mulheres a se juntarem aos movimentos de luta, porque é muito importante a organização das mulheres. A minha formação é magistério, né? Então eu entendo muito bem como é que é uma sala de aula. Eu não atuo na sala de aula pela questão estrutural mesmo, de não conseguir por me envolver com as famílias, crianças, então precisei me afastar da sala de aula, educação infantil, mas eu continuo atuando, dando palestras referente ao enfrentamento às violências no dia a dia, nas escolas do município e do estado, aqui na região. Vou falando mais com o decorrer,
Mas é isso aí, eu sou mãe da Alana também, sou mãe solo, chefe de família, como muitas mulheres, e tenho certeza que nós temos muito o que falar entre nós aqui. Maravilha. Paula, Vanessa? Oi, pessoal. Então, eu sou professora de educação infantil do município e já há muito tempo já estava incomodada com os ataques que os professores vinham sofrendo. Ô, mãe, foi desde o eu quero que tu venha aqui fazer foto e gravar videozinho da minha live. Tem uma interferência aí. Tem que estar com o microfone ligado. Desliga agora o microfone. Deu? Aí isso foi me incomodando, né? E essa vontade de fazer algo, desde quando eu entrei para o município de servidora pública, já desde 2007, aí você vai sabendo que da realidade de outra Curitiba, né? Existem várias Curitibas. E aquilo foi crescendo, assim, né? Essa vontade de fazer alguma coisa. E aí, quando foi há uns 2 anos atrás, já surgiu um boato de que aqui o prefeito ia retirar os berçários das creche pública, aí tirou mesmo. Aí eu pensei, não, gente, não dá. A educação infantil já tem pouca representatividade. Tem entre nós, os professores, as associações, né? Aqui tem a FEIPAR, mas politicamente, e educação infantil é um direito da criança, né? Então, muita coisa que tem acontecido com os direitos das pessoas, os direitos individuais, as liberdades, elas estão sendo deixadas de lado por conta essa conjuntura toda do país, né? Aí eu falei assim, não, a gente tem que ter, se não se envolver politicamente, as coisas não vão mudar e os professores precisam agir, entrar e estar legislando e estar cutucando ali, porque se a gente só faz greve, a gente só apanha, não dá mais, né? Então, formar bancada de professor e deixar de se sujeitar à bancada evangélica. E é isso. Maravilha, Paula. Liana. Oi, boa noite, meninas. Boa noite, Paula, Salete, Stael, Vanessa. Eu estou aqui para representar a bancada Diversas de Salvador, do PSOL. Eu sou a única aqui que não sou professora, mas admiro demais vocês. Eu trabalho com marketing digital e o meu objetivo é eu poder divulgar o máximo possível, mesmo que eu não ensine, tudo que eu puder divulgar de informações que eu aprendo, eu quero passar por aí. Quero divulgar militância, quero divulgar todo tipo de informação boa, positiva, e da luta também, né? A parte que não é tão boa. E aí, no mais, a gente vai falando aqui. Ótimo. Então, eu vou fazer a leitura da nossa primeira pergunta, que, como a gente havia conversado, é mais para ser um bate-papo. A gente vai dar uma linha, né? E vocês vão discorrer conforme as suas experiências. Então, primeiramente, claro, parabenizando as candidatas pela coragem em estarem aqui falando sobre temas que, ao mesmo tempo, tão urgentes, são também motivo de silenciamento, seja por omissão, seja por medo, por ameaças, retaliações, represálias de dentro do próprio meio político partidário. Inclusive e lamentavelmente também da esquerda. Mulheres, coragem para romper o silêncio, compactuado por séculos, agindo e, de fato, transformando o meio político e dos poderes públicos em locais e meios pelos quais realmente haja a contemplação da pluralidade, o acolhimento e uma forma de fazer política que somente é possível rompendo com o modus operandi
opressor do patriarcado. Diga-se, praticado por muitos homens e algumas mulheres. Mulheres que já estão na política fortalecendo projetos reacionários e conservadores, à mercê de homens machistas, representam uma espécie de ingratidão à luta feminista. Afinal, só por causa do movimento feminista, hoje, nós, mulheres, podemos votar e participar e construir a política. Como vocês, candidatas que estão aqui hoje, veem a oportunidade de assumir um espaço tão importante no Legislativo Municipal, em um momento como este que o país vive, de retrocessos e ataques aos direitos humanos? Aqui, pautando sobre mulheres, comunidades LGBTs, por exemplo, crianças, em pleno 2020, lidando com a imposição de uma agenda ultraconservadora apoiada no fundamentalismo, principalmente religioso, e como trabalhar esses temas? Temas como educação sexual e consentimento na educação pública num cenário como esse que a gente vive no país. Então, quem começa? Li, vamos começar contigo agora, vamos fazer o contrário que a gente fez antes, pode ser? Pode ser, sim. Liana, qual a primeira pergunta? Ok. Qual foi a primeira pergunta? Como você vê a oportunidade de assumir um espaço tão importante no Legislativo Municipal em um momento como este em que o país vive de retrocessos e ataques aos direitos humanos, né? Aqui faltando sobre mulheres, e em pleno 2020, lidando com a imposição de uma agenda ultraconservadora apoiada no fundamentalismo, principalmente religioso? Eu vejo uma oportunidade de a gente mudar algumas coisas lá dentro, para além da militância que a gente já tem, que eu estou há alguns anos já, minha filiação não tem tanto tempo, eu não tenho muita experiência, mas o objetivo da bancada da qual eu faço parte é poder levar o máximo da militância, só que lá para dentro. Lutar contra todo o machismo, contra tudo que a gente ouve no dia a dia, que provavelmente a gente vai ouvir muito lá de dentro também, como ouve de dentro do partido também. Eu quero a oportunidade de poder lutar pelas mulheres, lutar pelos direitos LGBTQIA+. Eu tenho muitos planos, muitos sonhos para realizar, se nós formos eleitos. E também uma luta muito importante para mim é de mulheres empreendedoras, especialmente das que não são de centro de cidade, das que têm mais dificuldade de chegar em alguns lugares. Para mim é muito importante, eu tenho muitas amigas que fazem trabalhos de empreendedorismo, e para mim é muito importante que elas estejam seguras, que elas não sejam assediadas, que elas possam fazer entregas de trabalho em espaços seguros, em espaços bom, que elas não tenham que pensar o tempo todo em assédio, que elas possam pensar só no trabalho delas. Então, parte do que eu quero ajudar é nesse campo. E como trabalhar temas como tu vê isso, trabalhar temas como educação sexual e consentimento na educação pública num cenário como esse? Esse vai ser um dos grandes desafios, né? E eu acho que vai ser para sempre um dos grandes desafios. Eu acho que tem que se estudar desde cedo, tem que se ter aula de educação sexual. Isso evitaria muitos tipos de problema. As crianças começariam a reconhecer que as partes do corpo delas não poderiam ser tocadas. As crianças e adolescentes evitariam gravidez precoce, vários tipos de infecções. Então, todas essas partes de ter uma educação sexual e a gente poder também falar aqui abertamente sobre isso é essencial.
Eu acho que tem que implementar lei sobre isso. Tem que ser muito rígido. E no momento atual, especialmente, né? Especialmente não, mas falando sobre aquele caso daquela criança, eu acho que pelo menos serviu para que a gente possa abrir um maior. É uma oportunidade de a gente falar mais sobre esse tipo de assunto. Estou com o microfone ligado aí. É uma oportunidade da gente falar sobre esse tipo de assunto, de a gente pensar mais sobre isso, de deixar nosso próprio conservadorismo, porque, querendo ou não, todo mundo tem seu grau ainda de conservadorismo, de não querer pensar e não querer falar sobre certas coisas. Mas agora, sinceramente, acabou isso. Não é mais um momento de ter vergonha de falar sobre as coisas. Claro que tem que estruturar o que você vai falar com crianças de cada idade, com adolescentes, mas o momento agora é de pensar nisso como não tem mais chance de voltar atrás nesse aspecto. Ótimo. Paula, Vanessa? Quando eu entrei, né, me filiei ao PDT, a primeira coisa que me preocupou e que eu perguntei para o garoto lá que eu conheci foi: olha, eu quero ser candidata, mas não quero ser laranja. Porque eu sei que tem muito partido que usa isso, né? Já na eleição passada do PSL, eu já fiquei com o pé atrás. Aí ele já me deu uma letra, assim, não, nós também temos mulheres que atuem e que façam diferença. Tanto é que a gente tem uma chapa de 15 mulheres, super diversa, assim, né? E para tudo quanto é mulher que eu conheci, eu falava, gente, se filie e entre no partido e tente uma candidatura, porque a gente não sabe como vai ser daqui a um tempo com esse governo que está aí tolhendo as liberdades, com esse discurso que começou lá com Temer, de bela recatada e do lar, com a Damares, né, completamente nonsense, assim, né, comandando um super ministério que não comanda nada, está só ali servindo a igreja evangélica e os reacionários, os fundamentalistas. Então, foi uma oportunidade imensa. Assim. Essa questão, a questão de ter o fundo também, né, eleitoral, porque as pessoas falam, eu não uso fundo, mas é difícil você fazer campanha sem dinheiro, porque até para você promover alguma coisa ali no Facebook, pô, vai uma grana, então é difícil mesmo. E a questão da educação sexual, isso já é um tema transversal. Já há anos as escolas fazem isso. Você já tem dentro da disciplina de biologia, um momento ou outro você tem uma redação que você discorre sobre o tema. Na década de 90, eu acho que a gente tinha até mais algumas atividades. Eu lembro que quando eu fiz magistério, eu tinha palestras com profissionais. Não sei se é porque eu fiz o magistério, eu acho que até abria para a educação geral na escola. Era uma escola estadual. Então, a gente tinha palestras com profissionais da saúde sobre o assunto. E hoje, meus filhos são de escola estadual e eles não comentam nada em casa. Então, se eles não comentam nada em casa, acho que não está acontecendo nada nesse sentido, né? E tem que acontecer. Tanto é que uma das minhas propostas é que eu comecei a estudar ali sobre a questão do direito reprodutivo da mulher. Aí eu coloquei numa das propostas isso, do direito reprodutivo, entrar nas escolas, através de profissionais da área da saúde. E eles debatem sobre esse assunto técnico, né? Vão para uma área que talvez o professor desconheça. A gente trabalha de uma outra forma na sala de aula. Então, se você coloca um agente da saúde, as pessoas veem com outros olhos quando é um médico explicando as coisas, ou quando é um advogado, né, uma pessoa das leis e que explica. Então, isso precisa ser muito bem esmiuçado nas escolas. As crianças hoje, elas têm muitas informações, mas primeiro que elas não capturam as informações e elas só vão atrás do que elas querem. Eu vejo pelos meus filhos aqui. Né? Eles pegam ali uma coisa de uma série, debatem aquilo, mas é muito superficial. Então, a escola aprofunda essas questões. E já existe, né, o tema transversal educação sexual, já existe essa questão na biologia. Então, eu não sei qual é o medo da área conservadora, da ala conservadora da sociedade, de que isso não se tenha. É proibido falar de sexualidade. Não, precisa ser falado.
porque isso faz parte da vida humana, né? Então, eu sou completamente a favor e nas minhas propostas eu vou colocar isso como um projeto, assim. E claro, para o prefeito, para quem entrar, principalmente quem for de esquerda, ele vai estar combatendo toda essa estrutura do governo federal, né? Então, acho que vai ter muito boicote para o município por aí, para quem tiver, né? Eu fico assim com medo até dessa questão. Porque aqui eu tenho um governador alinhado com o governo Bolsonaro. O prefeito aqui, o nosso candidato do PDT, está crescendo nas pesquisas. E ele, né, uma pessoa de esquerda completamente humana, completamente o oposto do que aí está. Então, quem assumir vai estar numa batalha, assim, imensa e precisa de gente que compactue com a ideia e esteja do lado. Então, é votar o prefeito e os vereadores precisam estar na mesma linha, senão é um trabalho perdido. Né? É isso. Ótima contribuição, Paulo. Esse é a base, né? É a raiz, por onde que a gente vai conseguir transformar, né? Agora no legislativo municipal, né, Gurias? Tem que ser, porque senão vai para 2022 a coisa vai ficar muito pior se a gente não começar agora. Então, vamos ver. Estael? Pode ser? Vocês que a minha candidatura ela surge a partir da provocação e até da exigência das minhas companheiras dos movimentos sociais, especialmente o movimento social negro, né? Por quê? Porque na nossa militância nós já vivenciamos situações bem difíceis, né? Em relação a esse fundamentalismo religioso que vai interferir diretamente em várias políticas, não só nas questões dos direitos humanos, né? Eu acho que é de fundamental importância e esse levante das mulheres e esse levante da negritude, de negros e negras que estão se candidatando agora, né? Traz, eu acho, essa questão muito forte do quanto nós devemos e precisamos fazer o contraponto nesses espaços de poder, que vem a ser legislativo e executivo, que estão seriamente comprometidos com esse fundamentalismo religioso. E diga-se de passagem, esse fundamentalismo das igrejas neopentecostais, né? Nós aqui em Uruguaiana temos uma Câmara dos Vereadores onde ela é profundamente comprometida com esse fundamentalismo. Quem não é dessa religião, ele está atrelado, está comprometido com essa religião. E isso tem nos trazido situações bem difíceis na nossa sociedade. Seja para o movimento social negro, por exemplo, quando nós buscamos criar o Conselho Municipal do Povo de Terreiro, nós sofremos um sério embate na Câmara dos Vereadores. Nós tivemos que fazer um diálogo com cada um dos vereadores e principalmente com o Executivo Municipal, onde há um órgão responsável pela criação desses conselhos municipais, né? Fazer um diálogo e sensibilizar para a importância de um conselho, né, no município. Que povo de terreiro, ele faz parte da sociedade, que o povo de terreiro tem direitos e que, principalmente, povo de terreiro sofre racismo, né? E racismo religioso. E não é como as demais religiões. E essa é a importância que a gente trazia e debatia com o executivo e com o legislativo. Mas nós levamos 5 anos, mas nos últimos 3 anos nós intensificamos essa luta e conseguimos, sim, a criação desse Conselho Municipal. Mas, para isso, nós tivemos que fazer uma grande defesa, né? Por quê? Porque as pessoas entendem, né, religiões e tradição de matriz africana como algo à parte, né?
e todos aqueles preconceitos, né, e estereótipos que existem aí das religiões de matriz africana. Mas também porque este lugar de poder, que é o legislativo e o executivo, comprometidos com a religião, com as religiões neopentecostais, também vão realizar ou não políticas que estejam de acordo com a sua visão de mundo. Nós enfrentamos também uma situação em Uruguaiana, quando, na ocasião da votação do Plano Municipal de Educação, por exemplo. Eu fui uma das pessoas que contribuí no GT para a criação do Plano Municipal de Educação. E antes de ir para a Câmara dos Vereadores para ser votado, ele foi profundamente alterado, com este olhar neopentecostal que retirava a história e cultura afro do plano, que retirava gênero e sexualidade do plano, né? Assim como também retirou de uma forma muito irresponsável, não é, e ilegal as questões referentes às deficientes físicos, transporte escolar no interior do município, né? Mas quero dizer para vocês que nós tivemos também movimento social, e é isso que a nossa luta se intersecciona, né? Porque nós tivemos que fazer toda uma construção com os outros movimentos sociais, movimento negro, movimento LGBTQIA, né? Toda uma construção justificando, artigo por artigo, que foi retirado lá daquele plano, e dizendo que aquilo era legal, sim, né? E que era importante, sim, estar no Plano Municipal de Educação. E, de novo, fazer todo esse debate com cada um dos vereadores que lá estavam. Vereadores estes, né, que não tinham o menor interesse em contribuir com essas questões, né, muito pelo contrário. Mas, de alguma forma, a gente conseguiu sensibilizar alguns e reverter algumas das situações. A única situação que nós não conseguimos reverter foi em relação à identidade de gênero, porque parece que essas pessoas elas têm um pavor dessa expressão. Elas criaram, na verdade, essa expressão identidade de gênero, porque na cabeça delas, identidade de gênero é o professor trabalhar em sala de aula e colocar na cabeça do seu filho as escolhas que ele vai fazer, né, para a sua vida sexual. Então, esse deturpamento das questões que envolvem história e cultura afro-brasileira e indígena, né? Esse medo do diabo, esse medo do pecado, que tudo é feio, que nada pode, esse deturpamento dos conceitos e das questões que envolvem gênero e sexualidade, porque, infelizmente, as pessoas que fazem parte dessa religiosidade, neopentecostais, que eu prefiro chamá-los assim, elas são muito limitadas na sua visão, e são limitadas por imposição das suas lideranças, né? Então, o que o seu líder, o seu pastor diz é aquilo que seguem, sem buscar as informações científicas, que é onde nós nos baseamos. E eu acho que fazer parte da Câmara dos Vereadores, não só em Uruguaiana, mas em todo o país, porque este é um movimento crescente, os neopentecostais, eles têm um projeto de poder, e eles estão lá, nesses espaços, decidindo a vida de cada um de nós, né? E fazer parte da Câmara dos Vereadores, num momento como esse, é buscarmos, sim, fazer o contraponto, né? Lutar, combater essas ideias, porque o mundo, ele não é plano, a Terra não é plana, né? E o mundo não gira apenas em torno deles. Então, a gente tem que buscar isto, combater essas ideias, para que, de alguma forma, a gente consiga, não vamos conseguir de uma vez só, né, de uma vez por todas, neutralizá-los, mas, de alguma forma, nós precisamos fazer a diferença, sim. Eu acho que essa é a importância, né, das nossas candidaturas nas câmaras dos vereadores pelo país afora, né, para que daqui a alguns anos, né, 2 anos, a gente também possa fazer o mesmo em relação às assembleias, em relação à Câmara dos Deputados e ao governo federal. A outra menina eu vi que caiu, né? Ai, meu Deus. Caiu, cai duas.
Ainda bem que acontece. Que cai e não machuca. Então, Estael, maravilhosa contribuição, né? O Estado laico precisa desse respiro, né? Precisa. Que agora está nas mãos da decisão do voto, né? Dos municípios. Então, e da mesma forma... Diga. Não, acho que da mesma forma que a gente combate, né? A Bíblia, a oração sendo feita dentro da Câmara dos Vereadores, não é? Aqueles valores cristãos da Igreja Católica, Apostólica, Romana, a gente não é combater única e exclusivamente porque nós não gostamos, não é este. As pessoas enxergam muito sobre esse prisma. É combater porque o Estado, segundo a Constituição no nosso país, ele é laico, né? E tem que respeitar a todos os demais. Então, este olhar a gente precisa ter, precisa reforçar, né? E levar para dentro das câmaras dos vereadores esse debate. Por incrível que pareça, ninguém ousou, né, quebrar essa hegemonia dentro das câmaras dos vereadores. Mas nós precisamos, nós estamos num momento crucial, que é demarcador nesse momento. Chegou a Salete. Ótimo, isso aí, Estael. O Estado laico depende desse nosso posicionamento muito firme, que se cumpra a lei, né? Afinal. Que se cumpra. Salete, a tua contribuição. Tá ouvindo? Aí. Caiu, né? Caiu, e aqui. Antes eu não tinha desligado e fiquei falando com a minha mãe também. Tá isso? Tudo bem, mas são as mães, né? Quantas vezes são elas, né? O que seria de mim sem ela? Então. O que seria de mim sem ela? Essas mulheres. Minha mãe é muito importante para mim. Até porque, né, ela sempre, eu como mãe solo, ela sempre contribuiu 100% na educação, na criação da minha filha. Então, eu devo muito isso a ela. Ela que partilha dessa divisão diária aí. Mais que eu, inclusive, muitas vezes. Porque eu trabalho e a correria do dia a dia, né? Bom, como eu vejo a oportunidade, né, de ocupar um espaço tão importante. Bom, eu me coloquei como candidata a vereadora aqui em São Leopoldo, depois de um diálogo bastante intenso, não só com o partido, né, mas essa decisão já veio de 3 anos atrás, né, e quando eu decidi, eu também conversei muito com a minha família, com minhas amigas, as pessoas que no dia a dia, as minhas companheiras de luta que dividem as tarefas da União Brasileira de Mulheres. Também conversei com muitas amigas da luta, que são promotoras legais, outras pessoas, com outras eu fui só ouvindo o que elas pensavam e fui formulando. Então, assim, eu trabalho desde os meus 13 anos, né? E eu vejo que é muito importante eu me colocar, porque eu sempre acreditei que é importante as mulheres estar nos espaços e ocuparem esses espaços, e principalmente contribuírem para uma vida mais digna, com o olhar das mulheres de cuidado, uma vida melhor para as mulheres e homens, né? E de também que essas leis, essas questões que nos toca, que é sobre nós do dia a dia, nós possamos dizer o que nos serve, conversar com as pessoas. Hoje, em São Leopoldo, nós temos 13 vereadores, né? 13 vagas, e são 3 mulheres e 10 homens. Eu imagino que não deva ser fácil para essas mulheres tomarem decisões, para colocarem, né, se colocarem na política. Inclusive, eu vejo isso, eu ocupo os espaços de poder e eu perpasso por eles, e eu vejo que é uma dificuldade muito imensa, o machismo, o patriarcado, ele nos deixa invisibilizada no sistema, né, na política. Nós tivemos uma vice-prefeita mulher que levou 192 anos para ter uma mulher vice-prefeita na cidade, e essa eleição nós não teremos candidatas mulheres na majoritária,
e nós gostaríamos muito que tivesse. Então, as candidatas mulheres têm essa tarefa ainda maior. Nós precisamos conquistar as mentes e corações das pessoas e dizer que nós precisamos eleger mulheres e falar isso para os homens também votarem nas mulheres, porque nós queremos estar nesses espaços, a gente quer dividir essa responsabilidade com eles, e eu acho que vai ser muito bacana no momento que tiver esse entendimento que a gente está ali para agregar e não para competir. E sobre a questão, né, de tudo que aconteceu aí ultimamente, com essa menina de 10 anos, né, eu penso que é o que acontece, só que está lá, velado, escondido, as famílias dizem, ai, coitadinho, vai destruir com a vida dele, mas e a vida dessa menina e de tantas outras meninas e mulheres que são violados seus direitos diariamente, né? Eu acredito que a gente precisa se posicionar e não aceitar mesmo mais, de forma alguma, que a igreja nos veja, que enxergue as mulheres como um objeto, como um útero reprodutor de serventia. Nós não somos serventia, nós temos pensamentos, a gente tem ideias, a gente consegue mover o mundo, portanto que a gente produz a economia, né? E nós somos aqui, ajustamos tudo numa casa para um homem ter sucesso, desde os nossos filhos, nossos maridos, desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir, a gente está preocupado em como que vai ser a vida dessas pessoas que estão com a gente. Então, nós mulheres somos muito responsáveis e a gente quer sim ser responsável por uma política saudável, uma política que inclua todas as pessoas, todas as crianças, as mulheres, homens, negras e negros, índios e todas as raças, ciganas e ciganos, as minorias que, na verdade, são a maioria do nosso país, né? Então, eu acredito que as mulheres vão fazer uma grande diferença e eu acredito que a revolução é feminista, sim. É as mulheres que vão fazer essa revolução. Então, vamos eleger mulheres, buscar conhecer as mulheres para eleger as mulheres certas, as mulheres que estão lutando pelas nossas pautas, que têm este olhar de cuidado e não de ambição, do capital, essas questões todas que envolvem o nosso mundo aí capitalista, né? Não sei se eu respondi todas as perguntas, mas estou disposta a responder mais aí, se for preciso. Maravilha, Salete. Ótimo. Bom, eu estava vendo agora aqui nos comentários, eu vou subir aqui para a gente ver. Qual é a posição de vocês quanto ao ensino religioso nas escolas públicas? Vocês gostariam de falar alguma coisa a respeito? Por favor, fiquem à vontade. Então, essa semana mesmo eu estava conversando sobre isso com uma colega minha de trabalho, uma amiga, e aí ela disse que não deveria ter na escola. Porque onde é que já se viu? Meu filho lá na escola estava aprendendo sobre o candomblé. Aí eu não sei, tem um terreiro aqui perto da minha casa e ele precisaria fazer uma entrevista aqui com uma pessoa. Eu falei, tá vendo? Por que ele precisa ter religião? Imagina o teu filho quando cresce, aí o que ele vai imaginar do candomblé se você proibiu por causa da tua religião? Na escola ele vai aprender a conhecer, a respeitar, ele não vai aprender a ser. Se você não quer que ele seja do candomblé, ele não vai ser, porque você já está dando essa educação religiosa para ele. Mas ele precisa conhecer, sim. Então, eu acho que deve ter na escola, mas dentro dessa visão filosófica, antropológica. Porque se você não põe a criança, é igual a educação sexual, né? Se você não expõe para a criança de uma maneira técnica, científica, filosófica, e você pode trabalhar com as diversas disciplinas, né? No português, na matemática. Aí, se você não coloca isso, a criança vai crescer lá naquele mundinho dela, alienada, achando que tudo aquilo é pecado. Ela só vai ouvir o discurso da mãe, achando que tudo aquilo é pecado, que aquilo lá é do diabo. O que a gente aprende quando a gente é da igreja evangélica? Porque eu já fui da igreja evangélica, eu sei como é que funciona. E aí, uma outra questão que teve agora, mês passado, eu acho, com as aulas online. Então, tem a educação religiosa aqui do município de Curitiba, desse formato, né? Com essa visão antropológica. E aí, um vereador viu
e quis processar a professora, que ela estava ensinando as crianças a fazerem macumba. Que absurdo! E ela não estava fazendo nada. E aí, até a Secretaria Municipal de Educação lançou uma nota e teve que explicar para o indivíduo, olha, é dessa forma que se trabalha a educação religiosa. E isso faz parte de um currículo, faz parte de estudo, né? Porque ninguém foi lá e colocou a educação religiosa porque quis. Vamos lá votar. Não, não existe essa forma. As pessoas estudam o que colocar no currículo, como que vai ser abordado esse tema. E não tem essa questão ideológica, ela é muito aberta. Ideológica é o contrário. Se a gente não colocasse, deixasse só lá na esfera familiar, quando essa criança conhece o outro, vai para a rua, saber como funciona, aí ele já vai estar cheio de preconceito, já vai estar todo contaminado. Então, eu sou a favor que tenha, dentro dessa questão, dessa abordagem filosófica. E eu também já sofri isso no ano passado, eu acho, ano retrasado, quando eu fiz um projeto sobre bruxa, as bruxas. E aí, uma mãe evangélica foi reclamar porque eu estava explicando sobre as bruxas para as crianças. Mas não fui eu que quis, as crianças que pediram, né? Então, quando eu faço os projetos, não veio as coisas da minha cabeça. Eu fico lá especulando o papinho das crianças, sabendo o que elas querem aprender. Aí essa turminha ficava falando de bruxa o tempo todo, porque elas ouviram muito conto de fada no ano anterior. Eu pensei, bom, é uma ótima, começo com esse projeto e tal. E aí ela falava que a menina estava com medo e alguém estava assustando ela com bruxa, e foi reclamar com a pedagoga. Aí, conversando, da onde veio esse medo? Da própria igreja. Porque lá na igreja que eles colocavam essas coisas da bruxa na cabeça das crianças. Não ali, comigo, no CMEI, ali muito pelo contrário. Eu buscava desmistificar essa questão da bruxa, eram mulheres comuns. Você vai, tem várias histórias também, né? Como o João e Maria, eles mesmos combatiam a bruxa. Então, eu fui tentando quebrar essa coisa para a criança não ter medo e desmistificar essa coisa da bruxa ser malvada. E era na igreja que estava acontecendo isso, não foi numa escola. Né? Eles acabam invertendo a situação, colocando a culpa na escola, quando na verdade não é. Já está lá, ou na igreja, ou na família. Então a gente sofre muito, né, umas represálias assim que você sabe, gente, que ignorância, que é uma ignorância geral. Veja o Escola Sem Partido, né? Sem partido. Ainda bem que eles estão tentando, mas agora militarizaram aqui, né? Eu também fiquei em mais de 100 escolas já em Curitiba, com esse projeto aí desse governador, que é outro burguesinho chupeta que conseguiu entrar no governo. Triste. Não sei como é que votaram nesse homem aí. Eu fico... né? Mas, gente, como que curitibano votou nesse homem, sabendo da história do pai dele, que é lá, o ratinho? Sabe? Ele se fez com a desgraça alheia, tirando sarro das pessoas naquele programinha ridículo. Então, como que a pessoa vai lá e vota no filho dele? Tipo, não dá para entender. Mas veja o presidente. Veja quem está no... Né? Olha... Maravilhosa contribuição, Paula. Tá triste. Muito bom. Liana, Estael, Salete. Liana, vai lá. Depois eu. Eu queria só fazer uma colocação. Muito bom, Paulo, Vanessa, o que você falou. Assim, eu concordo com você completamente, mas eu acho que vai ter que ser um progresso que vai ter que ser por muito tempo, até que a religião ensinada na escola, é como a gente discute lá no movimento laico, né? Espaço para fazer propaganda política tinha que ser para todo mundo. Eu não sou obrigada a chegar em um lugar, eu como ateia, é minha coisa pessoal, eu não sou obrigada a chegar em um lugar e ficar vendo cruz por todo lado. Então, a minha convicção é que em uma escola, infelizmente, vai ser tudo para... Não vai ter nunca nada de matriz africana, não. Pelo menos por muitos anos. Então, acho que tem que trabalhar antes de liberar, mas de resto eu concordo completamente com você. E muito bom o projeto das bruxas também. Salete? Tinha pedido ou Estael? Eu acho que... Pode ser Estael. Não, eu estava aqui, né? Eu estava aqui me coçando, né? Por quê?
vocês repararam que sempre o problema é a tradição de matriz africana? Porque quando na escola se trabalhava ensino religioso, a igreja, o catolicismo, né? Nunca foi questionado isso. Esse questionamento do ensino religioso, ser confessional nas escolas públicas, ele é mais ou menos recente, né? Mas a partir do momento que a Constituição de 88 nos diz, né, que este país é um Estado laico e que nos espaços públicos a gente deve respeitar isso, a escola não é um mundo à parte. E ela deve fazer, sim, não é? Essa lei, esse artigo da Constituição brasileira, vários professores de ensino religioso estão trabalhando religiões, as cristãs, está tudo bem. O que não pode é trabalhar a tradição de matriz africana. Aí é um pandemônio, né? Então, esse racismo estrutural, ele faz parte da sociedade, ele faz parte de todos nós. E a grande questão do combate dessas questões é esta, né? Nós compreendermos que a escola é um espaço de aprendizagem, é um espaço de acolhimento das diferentes maneiras de ser, de viver, e inclusive, né, de se comunicar com o sagrado, de se relacionar com o sagrado. A escola é um espaço para isto também, porém, sempre respeitando, não é? Que se vou trabalhar as diferentes expressões religiosas que estão, né, na minha comunidade, na minha casa, na minha família ou no mundo, todas devem fazer parte. Esse é o cuidado que o professor precisa ter. O espaço escolar, ele não é um espaço de ensino confessional. Então, eu acho que, em primeiro lugar, está o desempenho e a responsabilidade de cada educador, de cada professor, que vai ministrar esse conteúdo, né? Ele tem que ter essa sensibilidade. Embora o ensino religioso, já para séries finais, ou só para o ensino, eu não sei como é que ficou na nova BNCC, né? Era opcional, acho que continua opcional, não saberia dizer para vocês. Mas se vai se trabalhar em sala de aula, o professor tem que ter essa sensibilidade, né? De trazer este conhecimento de todos para todos, porque as crianças estão no mundo. Elas estão convivendo com seus amigos, né, com seus familiares que praticam e que têm diferentes ideias e diferentes religiosidades, sim, né? E por que na escola a gente não vai trabalhar isso? Então, é algo que a gente tem que refletir. Mas o nosso desempenho em sala de aula, e digo mais, a forma como cada um de nós vai argumentar a importância e a necessidade de se trabalhar isso na escola é fundamental. É isso que vai fazer a diferença, né? Na escola, o conhecimento é científico, é instrutivo, né? É de vivências também. É o momento de se conhecer e aprender que existe um mundo diferente daquele que cada um de nós vive, né? E a gente tem que aprender também, eu acho que a questão é essa também, né? É nós levarmos para a sala de aula, para os nossos alunos, esse convívio com o diferente, para que haja, a partir disso, o respeito. E aí também cabem as questões de gênero e sexualidade, né? Então, fazer esse contraponto é dever do professor, do educador, do gestor da escola, da coordenação pedagógica da escola. Tem que fazer o contraponto, não vem o pai me dizer, não, porque a minha religião não permite, né? Mas se está num espaço escolar para aprender, né, nós não vamos selecionar conteúdos porque a sua religião não permite. Então, escola é o espaço de diversidade, e do conhecimento, do cientificismo,
do acolhimento e do respeito. É onde se ensina também a respeitar os diferentes. Maravilha, Muito bem. Israel. E isso diz muito, né? Diz muito sobre o Estado laico, e isso diz muito sobre mulheres, sobre LGBTs, sobre, né, um futuro emocionalmente mais saudável, né? Penso por esse sentido também. Com certeza. Maravilha. Salete. Então, quando eu estudava, eu tive religião, ensino religioso. Eu estudei num colégio de freiras, no Colégio São José, aonde eu fui bolsista e eu saí dessa escola para trabalhar aos 13 anos, né? Então, para mim, a questão religiosa é bastante complicada. Eu tinha muitos atritos com as irmãs, muitos enfrentamentos dentro do colégio de freiras. Mas eu fiz catequese, fui batizada, crismada. A minha família é da Igreja Católica. Eu, Salete, não sou praticante hoje, há alguns anos já, aliás, há muitos anos eu não sou praticante. E eu sei que existe uma fé, alguma coisa que as pessoas têm e que move elas. Se é Deus, se é deusa, se é uma bruxa, se é um demônio, não sei o que que é, mas é algo além das pessoas e mexe com elas, mexe com a fé, mexe com o mundo das pessoas. Eu acredito que a sala de aula é um espaço de conhecimento, onde as crianças aprendem, né, a respeitar as diferenças, entre a diversidade, né, essa criança LGBT, criança branca, negra, a questão da religião. Eu sempre quis trazer isso nas minhas aulas, sempre trouxe todas as religiões para mostrar que cada um tem a sua e todas devem ser respeitadas. Então, eu acho que é importante ter um ensino, né, mas das religiões, então, não de uma religião específica. Eu acredito nisso. E, com certeza, se eleita, eu vou lutar muito por isso. E essa questão dos crucifixos que foi falado aqui, isso é uma coisa que mexe comigo também, mas eu também já usei crucifixo quando eu estive em momentos de doença, como eu falei, é uma fé, é algo que a gente toma conta da gente. Me deram escapulário, me deram isso, me deram aquilo, tudo eu tenho. Usei, guardei, rezei junto com todas as religiões que apareceram no momento da doença, da tristeza, aquela coisa que tu precisa se erguer, se levantar, né? Vem a fé. O que a gente não pode permitir é que usem a fé para tirar proveito, né? Que seja para política ou para qualquer situação. Maravilha. Ótimo. Então, mulheres, né, de minha parte agora, eu agradeço a contribuição de vocês. Vamos chamar a Ana Flávia Batista, que está aqui nos bastidores nos aguardando. A Ana vai conduzir agora a segunda parte. Eu agradeço por estar compartilhando desse momento com vocês, esse conhecimento, né, muita força, né, representatividade, né, é pela educação, é pela cultura que a gente vai mexer na estrutura e aí a gente pode vislumbrar uma melhora daqui a um tempo. Vamos lá, Aninha. Muito obrigada, Paula. Até daqui a pouco, né? Então, eu estava aqui assistindo vocês e achei todos os posicionamentos muito interessantes, muito contundentes. É tão importante essa representatividade que a gente tem dentro de uma só live, pessoas de várias regiões, de realidades diferentes. E pensando nessa diversidade, eu acho que é interessante a gente pensar como é importante que cada vez mais mulheres ocupem espaços em movimentos que não sejam exclusivamente feministas. Porém, como estamos numa live de mulheres, eu acho que é interessante a gente tocar no assunto, falar sobre feminismos, né? Existem vários feminismos.
E talvez isso seja um assunto um pouco mais difícil de discutir, né? Dependendo, porque a gente vê assim, a gente tem várias formas de militância dentro do feminismo e algumas são inclusive opostas em alguns aspectos, né? Quando a gente fala de gênero e sexualidade, existe todo existem algumas contradições, né? E tem, por exemplo, alguns feminismos que não aceitam muito bem a questão da transição de gênero, né? Já tem alguns também que assumem pautas que não têm visão de consciência de classe. Então, a minha pergunta é um pouco mais direcionada para a questão feminista mesmo. Gostaria de entender, assim, a gente sabe que é impossível abraçar todas as pautas, é impossível. Então a gente meio que acaba abraçando o que a gente se identifica mais e o que também está mais próximo da nossa realidade, né? Pensando nisso, né, nas áreas que vocês irão atuar, né, queria saber um pouco como que vocês se posicionam enquanto dentro do feminismo, se vocês se identificam como feministas ou preferem não usar, né, porque tem mulheres também que se identificam, mas preferem não ser chamadas de feministas. Então, eu acho que é interessante a gente passar por aí. São opiniões variadas, estamos aqui para respeitar todas, mas eu quero entender como que vocês pensam sobre esse assunto tão específico, né, que tão pertinente, tão relativo com a realidade de ser mulher, né? Quem quiser iniciar, né, como vocês gostam de ser vistas nesse aspecto, no feminismo? Posso começar? Ah, tu que sabe, Liana. À vontade. Vai, Salete, manda ver. Obrigada. Então, Salete, eu me vejo como uma mulher feminista, né? Progressista, sim. Sou militante do movimento de esquerda, sou militante dos movimentos sociais de mulheres, mas eu também sou militante de muitos movimentos onde os homens atuam junto, como Comunidade em Luta, aqui na associação do meu bairro, né? Eu sou vice-presidenta, sou junto com o senhor Nelson, que é um homem ativista social, que eu acredito que o ativismo tem que ser assim, em conjunto, né? Homens e mulheres juntos também. Mas hoje ser feminista não basta dizer que tu é feminista e que tu defende as causas das mulheres, né? Tem que defender as causas que abrangem todas as pessoas, a humanidade, eu acho. E hoje eu, atuante, sou dos movimentos de mulheres, eu busco sempre trazer os homens junto, até para desconstruir o machismo, porque é muito difícil, é dolorido, machuca no dia a dia, né? Toda essa questão do machismo faz mal para eles também, os homens, não faz mal só para nós mulheres, faz mal para todas as pessoas. É muito difícil te relacionar com uma pessoa que não dialoga, que sempre tem razão, que é agressivo, que é autoritário. Então, quando as mulheres são, também é difícil dialogar com elas. Então, eu vejo que o feminismo hoje tem uma grande missão, que é trazer essa capacidade que o feminismo tem de agregar pessoas, né, de dialogar com o maior número de pessoas, de dizer que o feminismo é pelo bem comum de todas e que no meu caso, que é contra todas as violências, porque eu já vivi muitas formas de violência, né, desde a minha infância, no trabalho, nos grupos de relação, dentro do meu partido, dentro da esquerda, né, o machismo é muito permanente, assim, e isso nos deixa muito mal, muitas vezes. Então, o feminismo busca força, muita força em outras mulheres para poder se manter dentro dos movimentos, muitas vezes, porque a gente encontra resistência, inclusive, das mulheres, por causa de um posicionamento feminista forte.
Então, eu, como feminista, busco a equidade de gênero em todos os espaços. Eu quero estar junto com homens e mulheres. Eu acredito que quando existe, né, uma cidade boa para as mulheres, ela é boa para os homens também, é boa para as crianças, para os jovens, para todas as pessoas, para os animais, para todas as pessoas que habitam. E o feminismo traz isso, o cuidado, o olhar. Como eu falei no início, né? As mulheres estão sempre envolvidas com o cuidado, desde a hora que abrem os olhos até a hora de dormir. Somos as primeiras e as últimas a ir dormir. Então, eu acho que é isso. Parece que já é uma questão inerente às mulheres, né? Sempre, assim, do momento que acorda, ela está pensando em tomar conta de alguma coisa. Pode ser do trabalho, pode ser da faculdade, pode ser do filho, pode ser, às vezes, dos alunos, né? E cuidado. Então, eu acho que tem alguma coisa, assim, que talvez seja uma construção social também, né? Porque nós passamos por esses processos, mas a gente acaba, ainda que inconscientemente, reproduzindo, né? Inclusive, tem pessoas que são assim com mulheres, né? Bastante com limpeza da casa, né? Acaba virando um transtorno obsessivo compulsivo por limpeza, e a mulher não consegue se concentrar na rotina dela, em outras coisas, no trabalho, antes de deixar a casa um brinco, né? Não sei se vocês já viram, existem trabalhos, né, sobre... A cobrança de estar tudo perfeito. Justamente. Pois é. Então, aí eu quero, né, seguindo a sequência, vamos esperar que a Estael volte, tomara que ela volte. Vamos lá. Liana, qual que é o seu posicionamento? Qual que é o seu espectro dentro do feminismo? O que cabe dentro da sua realidade, que está mais perto de você, né, que você se identifica? Eu me identifico como feminista interseccional. Para mim é o único feminismo, a única maneira de a gente atingir todas as pessoas, de a gente fazer um mínimo de justiça, de equidade. Eu acredito, assim, que os homens, se eles querem ser apoiadores, se eles querem, de alguma forma, participar, evoluir, eu acho que eles têm que tentar se educar, tentar ouvir as mulheres, mas não buscar protagonismo. Eu acho que existe um limite aí para a gente abrir espaço nesse sentido. Juntem-se, façam parte, mas eu percebo muitas vezes, eu participo de muitos grupos feministas, e grupos não necessariamente só de mulheres feministas, mas eu percebo que sempre tem algum cara que chega lá querendo dar uma aula para uma mulher de como é o feminismo, como deve funcionar e tal. Então, eu acho que a luta é de todos, mas é importantíssimo também que os homens possam parar, escutar as mulheres. Não é simplesmente, eu não bato na minha mulher, então eu sou uma maravilhosa pessoa. É um pouquinho a mais, assim. É tentar se educar, é tentar entender melhor, tentar não só ser bom, ser mais, porque a gente não está num momento que caiba tentar um homem tentar um protagonismo entre a gente. Vocês aprendam, escutem e passem para os seus amigos, conversem com eles, tenta fazer com que eles não reproduzam certas piadas, certas brincadeiras, desde coisas pequenas assim até questões maiores. Não passem pano para seus amigos assediadores. Então, eu acho importante, minha fala está sendo para os homens, na verdade, aqui. Porque como mulher feminista, eu acho que todos vocês já sabem tudo que eu devo falar. Eu acho que é por isso, Liana, que é importante que a gente conquiste espaços, não, assim, a gente, digamos assim, a gente ocupe, né, lugares, não necessariamente nos movimentos feministas, porque aí a gente consegue falar para os homens fora da nossa bolha, né? A gente está lá, a gente pode levar para eles ali, né, quando a gente está fora, né? Agora, em relação, igual você falou, protagonismo, né? O feminismo é um movimento para mulheres, para ajudar mulheres, né?
e para desconstruir um sistema, né, que nos inferioriza, né, em muitos momentos das nossas vidas. Desde o nosso nascimento, a gente nasceu com um órgão sexual feminino, a gente já nasce meio que com predestinados, né? Já tem várias coisas esperando a gente, enfim, questões de assédio, né? O perigo que é, assim, a partir do momento que você é sabidamente mulher, você tem uma outra educação especificamente, né? Para nos manter, assim, de certa forma, domesticados, né? E alienados e enfim, não reclamar de certas opressões estruturais. Agora que a professora Esther voltou, professora, eu gostaria muito de ouvi-la sobre essa questão do feminismo, como que você se vê dentro do feminismo, né? Quais pautas, enfim, que são se identificam mais com a sua militância. Por favor. Está desligado, professora. Negra. Agora sim, não, agora sim. Tá ligado. O que eu passo a me identificar enquanto mulher negra dentro do movimento social negro, né? Há 32 anos atrás, quando eu inicio uma caminhada dentro deste movimento social aqui em Uruguaiana. Eu não me sabia feminista, né? A partir do momento que eu passo a conviver com a garotada da universidade, da Unipampa, aqui em Uruguaiana, que eu fui me encontrando e entendendo enquanto feminista, né? Então, para mim, esta caminhada com algumas teorias e tal, ela é recente, mas a minha vivência e a minha prática, ela era e é feminista, né? Eu acho que é de fundamental importância que a partir do momento em que a gente se encontra, não é? Enquanto, no meu caso, enquanto mulher negra, cisgênero, né? Que tem um envolvimento com a sociedade, que busca justiça social, que não está de acordo com as situações em que as mulheres são colocadas historicamente, não só no nosso país, mas pelo mundo afora. É importante, sim, que a gente se posicione. É importante que tu demarque esse espaço nos diferentes lugares onde tu estás e onde a gente está se colocando. Por quê? Porque vivemos muito, muito tempo, secularmente, né, sufocadas e em espaços onde não nos permitiam sequer falar, né? Nos posicionarmos, termos voz, vez, vontades. Então, a gente tem essa liberdade, conquistamos essa liberdade a duras penas, né? E é de fundamental importância, sim, que nós nos posicionemos, que nós entendamos o nosso papel na sociedade, como mulheres, né, do século XXI, mulheres que estão construindo um mundo diferente e que devem ter esse compromisso. Mulheres que estão educando filhos, filhas, sobrinhos, seja lá quem for, né? Educando inclusive seus companheiros. Essa é a nossa responsabilidade. Então, quando nós vamos para espaços como de política eletiva, né? Quando se nós conseguirmos lá a vereança, por exemplo, é óbvio que é um espaço onde existe a maioria homens, né, machistas, pelo menos aqui na minha realidade, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, extremamente conservadora, machista, racista, né? É de fundamental importância, sim, que a gente se posicione, que seja firme e que não permita que determinadas situações, se apresentem, aliás, não permitir que se apresentem, mas que elas se estabeleçam na vida das pessoas e na nossa.
A gente não deve mais silenciar, não deve mais compactuar com as situações que nos discriminam, que nos menosprezam e que nos colocam sempre em lugar de desvantagem. E isso se dá muito forte para as mulheres brancas, vocês imaginem para as mulheres negras, né? O lugar que nos colocam é o lugar da subalternidade. Lá é o nosso lugar. E pobre daquela que ousa, não é? Levantar a voz e ser diferente, e fazer diferente. Então, eu estou assim, ó, constantemente em educação, em formação, me construindo para essas coisas que para mim são novas. Eu sou uma mulher que tem 59 anos, né? Então, eu nasci no século passado, como diz a minha amiga. Então, eu preciso, sim, né, em função das lutas e das causas que eu defendo, com as quais eu não concordo, com as injustiças, com a falta de compreensão, de solidariedade, com o egoísmo, com o machismo, com o racismo. Se eu estou nisto, nessas questões envolvidas, né, não posso nem vou me calar, e eu acho que a gente tem sim que se posicionar sempre. Este é o exemplo, eu acho que esse é o nosso legado das mulheres que têm a minha faixa etária, né, e que fazem parte desta caminhada. Eu acho que esse é o nosso legado. Essa representatividade, ela não é apenas para as mulheres que estão na nossa faixa etária, ela é uma representatividade para a juventude. Eu acho que isso é o que de melhor nós estamos fazendo. Nós, mulheres que estamos, né, nos candidatando, que assumimos o nosso posicionamento enquanto feministas. É o legado que estamos deixando para a juventude. Elas têm que olharem para nós e dizerem: é possível, sim, romper essas barreiras. Eu vou seguir esse caminho. Perfeita colocação. Então, pensando até, voltando para a questão dos feminismos plurais, né? Nós temos aí feminismos que se dizem conservadores, feminismo cristão, né? Feminismo liberal, tem várias formas de ser feminista, né? Assim, não necessariamente a gente vai conseguir concordar com todas e muito menos lutar por todas as pautas, né? Em muitos momentos o feminismo cai em contradição também, assim como qualquer outra forma de pensar, não é mesmo? Eu acho muito interessante assim estar fora do movimento falando sobre feminismo, é a oportunidade que a gente tem de falar para um público mais amplo, né? Então eu acho que é muito importante o que a gente está fazendo aqui também para o feminismo, quanto para o Estado laico. Eu acho que sim, a gente acaba enfim, agregando, né, de alguma forma nesses dois movimentos. Seguindo, então, Paula, Vanessa, como que você se encontra, né, diante desse departamento do feminismo? Então, eu nunca me enxerguei feminista. Não sei se quando eu era criança e adolescente, a minha mãe sempre foi uma mulher que sempre trabalhou, já foi chefe de família, sempre teve muita amiga que sempre estava ali, sabe, equilibrando financeiramente e no casamento, ajudando os maridos, mas eu enxergava o machismo na minha casa, que a gente vê a diferença de tratamento, né? Nós somos duas meninas e um guri, então eu via que minha mãe tratava diferente do meu irmão, essa questão de divisão de trabalho doméstico. Ele foi o primeiro que saiu para trabalhar fora, ela exigia mais que eu e que a minha irmã ficasse em casa limpando a casa. Então, o machismo dá para se ver de longe. Aí, há uns 4 anos atrás, minha sobrinha, já tinha uns 18 anos, 20 anos, me perguntou o que eu achava dela sair de casa. Eu falei, sai, ué. Tipo, se você tiver como sobreviver, né, estude, trabalhe e saia. Ah, para quê, né? Aí eu levei uma babada do meu cunhado falando que eu estava colocando ideias feministas na cabeça da minha sobrinha. Daí eu falei, gente, isso não é feminismo. Isso é o que qualquer pessoa capaz, que tem autonomia, que consiga trabalhar e ter um emprego e estude, faz. Não é só né, um homem pode fazer isso, que uma mulher não pode fazer.
E aí é assim, eu pensei, eu sou feminista assim, porque essas questões que eu aprendi lá com minha mãe trabalhando, e ela podendo trabalhar, não pôde estudar, mas ela pôde trabalhar, né? Ela era de roça, não estudava. E as pautas que eu defendo, como a mulher decidir se ela quer ter filho ou não, ser a favor do aborto, é feminista. E outra questão que eu sempre fica assim na minha mente, né? O feminismo tem que ser agregador. Igual a Stael disse, eu não posso lutar como uma mulher branca. A minha luta é mínima. Eu tenho que pensar nas mulheres negras, tenho que pensar nas meninas mais pobres do que eu, que não tiveram a oportunidade que eu tive na vida de ter, né, de ser pobre, mas eu tinha uma família que cuidou de mim, eu pude estudar. Se eu parei de estudar foi porque eu não quis. Eu podia fazer o que eu queria da minha vida, sempre pude. Fiz faculdade na Federal, consegui um trabalho, então eu consegui ter um conhecimento que outras mulheres não tiveram. Então, eu tenho que agregar essas meninas para a luta também, né? Eu não posso ficar só pensando aqui em eu como mulher branca, em mim como mulher branca. Não dá. E a origem do feminismo tem um pouco disso, né? As mulheres brancas que saíram à luta. Enquanto elas chegavam em casa e a empregada doméstica era negra e estava lá para cuidar dela. Pô, é mulher igual, gente. É interessante pensar nessa questão do feminismo com consciência de classe, né? Porque em alguns contextos essas coisas não andam juntas, né? Então é muito importante a gente questionar essas estruturas, né? Como, por exemplo, a Liana falou do feminismo interseccional, né? Que a princípio seria uma vertente mais ampla, que pensa na questão de classe, que entra também a questão das mulheres trans, dos não binários, né, que você inclui, né, essa parcela da população que é marginalizada. E se você fizer uma combinação de opressões, por exemplo, uma mulher trans negra, pensa no tanto de opressão, de preconceito que essa pessoa não sofre, né? Muito mais do que uma mulher branca, classe média, né? Então, assim, eu acho que tem essa reflexão, né, que eu achei importante, pelo menos nós que somos de um movimento essencialmente progressista, né, nós temos que questionar essa estrutura, sabe, assim, você conseguir incluir na sua militância o maior número de minorias possível, né? Porque você pensa em ateus, por exemplo, que também é uma outra minoria extremamente rejeitada socialmente, né? Nós temos a Liana aqui como representante de mulheres ateias, né? A Paula, por exemplo, que é espírita, e por mais... não, a Paula Lau, né? A Paula Lau, no caso, é espírita, que também, não tanto, mas também em alguns contextos, por exemplo, quando você se relaciona com evangélicos, tem muito preconceito. Você, Paula Vanessa, você é católica? Eu não sei. Você é qual? Eu agora me considero ateia. Você é ateia. Não, mas uma ateia. Eu amo o Estado laico por isso. Porque daí a pessoa, ela vai se encontrando, né? Mas a Salete que é católica, eu tentei né? ser católica para comer hóstia no ponto. Que também tem conflito com as igrejas evangélicas. Tem conflito aí. E, né, professora, as religiões de matriz africana, não sei se você é da Umbanda ou do Candomblé, se você se considera agnóstica, mas só de estar no movimento negro, você presencia a intolerância religiosa com o Candomblé. Não tem como ignorar, né? Sou da Umbanda, né? Sou uma simpatizante. Eu também, a minha religiosidade, ela sempre foi trabalhada dentro do kardecismo, né? Uhum. E num dado momento da minha vida, eu vou para a Umbanda. E ali eu me encontro, né? Encontro a minha ancestralidade, na verdade, né? A minha história, a minha identidade. Então, estou ali, vivenciando, não é? Este meu encontro com o sagrado de uma forma um tanto quanto diferenciada, né? Mas que faz de mim de uma mulher religiosa. Sou muito religiosa e com todo o sincretismo que o povo brasileiro tem, né? E que as religiões de matriz africana também têm,
faz parte da nossa realidade tudo isso. Sem esquecer, né, que essas vivências todas, elas devem ser respeitadas, né? Não só a minha, mas todas as demais. Mas, infelizmente, a minha religiosidade é a mais discriminada, né? Que sofre muito, muito preconceito. Os evangélicos também dizem que eles são discriminados, que sofrem preconceito, né? Mas nós sofremos, nós não falamos mais em intolerância religiosa, nós falamos em racismo religioso. Por quê? Porque a nossa expressão religiosa, nossa tradição religiosa, né, é discriminada em função do racismo, da cor da pele, da origem que ele tem, das manifestações, não é, que se dão dentro desta cultura, dentro desta religiosidade. E é algo que a gente batalha muito para desconstruir. Mas eu apresentei muito esse tipo de intolerância, de racismo religioso. Já perdi amizades de anos por conta disso. Uhum. Uma coisa que é interessante, Paula, porque eu comecei o movimento social negro em 88 e sempre eu fui autodidata em história e cultura afro, porque na época não havia, não é? E até bem recentemente não havia, não se trabalhava, não se conhecia história e cultura afro na escola, nem na universidade, nem na faculdade, nada. Então eu vou estudando, né? Porque como professora e militante, era de fundamental importância que eu conhecesse isso. Mas toda vez que eu fazia uma palestra, a primeira pergunta, quando eu abri espaço para perguntas, a primeira pergunta que vinha era sobre religiosidade de matriz africana. Mas o que é a macumba? E o que é o candomblé? E o que é a umbanda? E por que fazem e não fazem, né? Então, isso me levou a ler, a estudar, a pesquisar. Agora, atualmente, eu faço parte de um grupo de estudos da Unipampa, que é o Grupo Alamoju, que é um grupo de estudo e pesquisa, né, sobre as religiões de matriz africana. Mas o melhor do que estudar é tu vivenciar, né? E foi isso que eu passei a fazer uns 10 anos atrás. Então, eu tenho 59, veja bem, né? Mas são as diferenças, né, da nossa sociedade, desse caldeirão todo que é o nosso país, né? A gente nasce católico, porque todo mundo é batizado, e Deus livre se a mãe e o pai não batizam, né? E num dado momento da vida da gente, a gente... batizada. Viu? Mas depois a gente vai assumindo cada um o seu caminho, né? Inclusive o religioso. Pois é. Excelentes posicionamentos. Eu acho que a gente tem mesmo que debater esses assuntos sempre que possível, tanto dentro do âmbito da educação, né? Onde a gente... Acho que é o único caminho, né? É o único caminho que a gente tem para mudar as coisas, que a gente acaba tendo que mudar por dentro, né? A gente tem que fazer um esforço no sentido de tentar possibilitar os meios, né, para ampliar a educação sobre esses assuntos, intolerância religiosa, homofobia, enfim, todas essas questões que acabam marginalizando, né, colocando as pessoas em situação de inferioridade, muitas vezes não conseguem empregos por conta de preconceitos, né? Quando a gente fala na realidade do Brasil atual, por exemplo, né, e até voltando a remeter à questão do movimento Brasil Laico, por exemplo, a gente não vê pessoas sofrendo preconceito e discriminação por serem cristãs ou evangélicas, no sentido assim, ninguém perde um emprego por ser evangélico, por exemplo, né? Mas muitas pessoas não conseguem por não serem, né? Isso é comum, é até um clássico, né? Todas as vezes você vai preencher um formulário virtual para uma vaga de emprego, já está perguntando ali qual que é a sua religião. Isso deveria ser até proibido. Eu acho que é uma contravenção ao Estado laico você permitir esse tipo de questão numa entrevista de trabalho. Assim como perguntar se tem filho, né?
Assim, acho que ter filho ou não deve ser um acordo que é fechado depois que a pessoa, né, Se tem me um emprego. permite, Claro, por favor, Rafael. nós temos um grande colaborador, um amigo, companheiro de luta aqui em Uruguaiana, o Leonardo Sesimbra. E ele é um militante das causas LGBTIA+. Então, ele nos deu como sugestão, né, agora para a campanha, que os formulários de entrevistas de emprego e tal não solicitassem o gênero, porque, assim como a religiosidade, quando tu abre e diz o teu gênero, né, se tu é trans ou não e tal, o que que acontece? Já existe uma pré-seleção ali, né? Esses são os preconceitos que a nossa sociedade vivencia, né? E eu acho que está dentro do que tu falaste, por isso que eu te interrompi. Sim, eu acho que dentro dos estereótipos de gênero também tem muitas coisas ligadas ao trabalho, trabalhos ditos mais pesados, né? Trabalhos de homem. Tem gente que acha que mulher não pode ser pedreiro, por exemplo, e a gente sabe que tem muitas profissionais assim que inclusive são muito melhores, né, na área. Então fica estigmatizado mesmo, né? Tanto a questão dos filhos. Pô, se a mulher tem filhos, teria que ser uma prioridade maior ainda, porque muitas vezes ela é chefe de família e cuida sozinha de 2, 3 filhos. A gente sabe que essa é a realidade de aí, ó, milhões, né, de famílias, de pessoas em situações assim. Então, eu acho que é bastante também válido a gente pensar nessas questões, porque também violam, né, esse princípio de equidade, né? Por que deveria fazer diferença se é homem ou mulher? O que tem que contar é a qualificação da pessoa, né? Se ela tem experiência, ela tem a formação adequada para executar aquela função, e não se é homem ou se é mulher, se é casado, se tem filho. Eu acho que esse é o tipo de questão que tem que ser trazida para, assim, a pessoa vai se cadastrar na empresa enquanto empregado, aí sim você vai pensar, né, em que a empresa tem que prover dentro dos direitos daquela pessoa. Mas isso não poderia ser um filtro, né, para ceder uma vaga. Eu concordo plenamente. Eu acho que essa é uma discussão muito válida também, dentro de tudo que a gente tratou. Bom, eu gostaria de convidá-las todas a fazerem considerações finais, né? Estamos aí mais entre 3 e 5 minutos para cada um fazer as considerações, depois a gente se encaminha para o final e a Paula Lau volta conosco, tá bom? Quem gostaria de começar? Fique à vontade. Vou falar aqui um pouquinho. Eu acabei de ver ali uma pergunta que a pessoa perguntou se as mulheres reproduzem o machismo. A gente reproduz, sim. Eu acho que principalmente as mulheres assim da idade da minha mãe, né, já que está com 70 anos, era muito difícil para se desvencilhar isso. E a gente acaba reproduzindo. Acho que hoje a gente tem mais essa consciência, né, as mulheres da minha geração. E daí, como a gente sofreu muito disso, vai lá lavar louça e teu irmão fica lá na sala jogando videogame. Então a gente reconhece que isso é machista. A minha mãe perguntava para o meu irmão sobre as namoradas se ele estava usando camisinha, mas ela não perguntava nada para mim. Se eu estava tomando pílula, se eu estava. A diferença no tratamento sabe? é muito, então, claro que é machista. né? É muito evidente. Sim. Só que eu compreendo que lá para minha mãe, com a idade que ela teve, é muito comum, né? As mulheres lá dos 70 anos fazerem. Era muito difícil aquela que mandava, que equiparava, né? Equilibrava o trabalho doméstico e tal, e reproduz sim, né? E aí eu tenho um casal, então eu vejo como é difícil, né, de você combater isso. Daí, às vezes a minha filha, você está achando machista protegendo o machinho. Eu falo, não, eu não estou tentando proteger o machinho. Olha lá, pegou no flagra. E as meninas hoje, gente, as meninas hoje são mais ainda ligadas. É verdade, atualmente os jovens são mais antenados. Muito com adolescente, então, super.
Então, eu fico comparando, né, a fala da minha filha, que tem 14 anos, com as minhas sobrinhas, as amiguinhas dela, dessa questão de gênero, Coisa de boa ser de ouvir. trans. Eles respeitam muito mais. Elas estão mudando. E eu vejo também as meninas já com uns 20 anos que estão estudando, estão na faculdade, principalmente as meninas que fazem direito, estão muito entrando na política, assim, de divulgar a candidatura das mulheres, de formar grupos de mulheres na política que atuem. Tá tendo assim, uma leva de mulheres, elas estão mudando. Só que aí elas precisam que a gente segure essa onda conservadora que está vindo agora, Sim. porque senão, gente, eu morro de medo que a gente vire uma é muito questão, né? importante. Porque eu fico analisando esse discurso que tem por aí. Então a gente tem que segurar e combater essa onda que está chegando. Né? A militarização das escolas está chegando com tudo e muita gente está aceitando, baseada também numa mentira, tem umas coisas assim que eu discordo. E esse governo que está aí, né? Então, tudo que a gente avança, a gente regride 2 passos. Aí, sabe? Você vai de volta atingir aquilo, aí você tem mais um avançozinho, mas depois aquilo regride. Isso cansa, né? Então tá na hora da gente estabilizar essa questão e de todo mundo ter seus direitos iguais. As mulheres são iguais em qualquer setor, não existe diferença nenhuma. Se uma mulher está comandando, se um homem, a mulher pode morar sozinha, a mulher pode escolher ter o filho quando ela quiser. São pessoas que têm que estar sempre se debatendo e lutando para que isso se estabilize. Não dá para ficar regredindo como está acontecendo. Toda hora é uma regressão. Chega. É isso. Excelente. Muito interessante. Então, a gente tem que continuar rompendo, né? E aqui a nossa parte ainda, assim, a nossa geração tem muito a fazer ainda. Né? Muito bem. Quem quiser continuar, pode ficar à vontade. Considerações finais. Ok. Quero Ana e a Paula, que não está aí, né, mas ela vai retornar, agradecer mais uma vez o convite, né? Eu não conhecia o movimento Brasil Laico, passei a conhecer através de vocês. Eu achei interessantíssimo a primeira e a segunda lives que eu participei com vocês, porque trazer esse debate, né, num recurso, usando este recurso que é tão democrático, que é a internet, contribui muito para algumas causas nossas. Sabe que nós, enquanto movimento social negro, nós fazíamos muita reunião, debatia, conversava, fazíamos as coisas, promovíamos as ações e tal, até o momento que um companheiro disse assim, mas a gente está conversando muito com a gente, nós precisamos abrir o nosso espaço, né, ampliar essa voz. Como que nós vamos fazer isso? Vamos usar as mídias, né? Aí criamos um programa de rádio numa rádio web. Agora, né, durante a pandemia, vieram as lives. Então, usar esse espaço democrático e nele trabalhar, neles, né, nesses espaços todos aí que nós temos, trabalhar essas questões, os grandes questionamentos que nós vivemos, né, porque não compactuamos com essa sociedade preconceituosa, racista, injusta, exploradora, machista. Então, usar isto para fazer o nosso debate e contribuir para as mudanças é o que de melhor nós podemos fazer. Né? Eu acho que nós estamos contribuindo, né? Mas essa juventude que está aí, ela já está pronta. Eu sou uma pessoa que estou constantemente sendo vigilante comigo mesma, para não cair em contradição, né? Por quê? Porque é muito forte a construção social que nós trazemos. Então, a gente tem, sim, que estar sempre se policiando e cuidando, não é? Se o que tu pensas, o que tu fazes está de acordo realmente, né? Porque em algum momento a gente se depara repetindo um comportamento social que está aí implantado na sociedade há trocentos anos. Então, dizer que foi um prazer conhecer a Liana, a Paula, a Salete,
conversar com vocês. Desejo que vocês conquistem, sim, esta vaga nas câmaras dos vereadores, aí, cada uma em sua cidade, né? Assim como eu também desejo conquistar aqui. Estamos trabalhando muito para isso. O momento é oportuno para quem é da esquerda, né? Para quem defende essas pautas, porque o povo está por aqui com tudo que está acontecendo. E eu acho, sim, que nós devemos unir forças. E também acho, Ana, que esse encontro ele tem que continuar após eleições, entende? Então, se conseguiu ou não conseguiu, se conseguiu ou não conseguiu o espaço, não interessa, mas a gente tem que fortalecer essas redes. Precisamos nos fortalecer enquanto mulheres que buscamos fazer a diferença na sociedade, né? Então, continuar com esses encontros, de repente, fazer projetos juntas, né? Levar experiências daqui para lá, de lá para cá, porque são essas redes e são essas ações que nos fortalecem. Vivenciando outras realidades, conhecendo experiências de outras pessoas, é que a gente cresce também, que a gente aprende nessas trocas, nessa circularidade, que esses são valores, não é, da cosmopercepção africana, nessa circularidade constante que é a vida, onde cada um vai convivendo e aprendendo um com o outro, nós temos este papel, né? O papel de contribuir para as mudanças, uma responsabilidade que é social, e a gente não pode, como mulheres principalmente, como geradoras mulheres que têm filhos ou não interessa, mas que fazem a diferença porque nosso olhar, ele é diferente, sim. O olhar da mulher é o olhar amplo, é o olhar agregador, é o olhar do acolhimento, mas é o olhar de quem faz, né? Então, isto é que nós devemos procurar plantar no seio da nossa sociedade e servirmos de amparo ou de bengala, seja lá o que for, né? Para a juventude que está aí, de exemplo, para a juventude que está aí. A gente precisa caminhar junto com eles e eles junto conosco. Porque como a gente aprende, sim, Paula, né? Com os filhos, com a juventude, com as crianças, eles já estão nascendo prontos e a gente não pode dispensar este conhecimento que eles têm, né? Então, meninas, desejo sucesso, desejo êxito, quero dizer para vocês que dentro das religiões de matriz africana, os valores mais fortes e vivenciados por nós são a vida, a solidariedade, a amorosidade, o acolhimento, o respeito com tudo e com todos. Esse compromisso é social, isso é uma vivência constante dentro das religiões de matriz africana. Nós temos que respeitar não só o outro, mas todos os espaços, inclusive a natureza, né? Onde nós estamos. Porque é disso que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Então, nós colocarmos isso em prática, respeitar, amar, ser solidário e fazer a diferença no mundo que aí está, porque se nós não estamos de acordo com esta sociedade capitalista, machista, racista, e temos uma proposta diferente de mundo, né, que contemplam outras possibilidades de bem viver, vamos fazer, então, com que essas propostas se concretizem na nossa sociedade. Eu deixo para vocês meu axé, um grande abraço, que a justiça social se faça através de Xangô, né, e que a paz que a gente tanto busca também se faça com o auxílio de Oxalá. Uma boa noite, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelas palavras, muito obrigada. Maravilhoso, emocionante até. Liana, por favor, suas considerações finais. Eu vou chovendo molhado aqui, as palavras delas foram perfeitas. Também
acredito plenamente que essa criançada de agora tá cheia de militância, tá cheia de a gente tem que fazer, a gente tem que acontecer. Eles estão nascendo com o computador na mão, as crianças, os bebês não sabem mexer em livro, passam como se fosse tablet. E isso tem seu lado bom, tem seu lado péssimo, mas tem seu lado bom também. Acredito que todo o futuro está realmente na educação, sempre teve, mas eu acho que mais do que nunca é tempo de a gente educar direitinho nossas crianças. Eu não, que eu não vou ter filho. Que elas tenham liberdade para falar, para argumentar, para botar a boca no mundo, e pensar nisso também. Vamos educar as meninas do mesmo jeito que educar os meninos. Vamos educar eles para pensarem, pô, você tá falando tal coisa para sua coleguinha, você ia gostar que falassem para sua irmã? E se não é irmã, é prima? Enfim, eu tô muito satisfeita com o que eu vejo. Eu converso com gente de 20 anos, até 25, e eu vejo realmente um diferencial enorme de como eu fui criada, de como eu cresci sem computador, por exemplo, sem essa internet, sem esse contato com muita gente, e eu vejo como isso faz uma diferença enorme para a vida deles. Eu espero que os que estão indo, né, pelo lado bom, os que estão sendo bem educados, os que estão se educando, conversando com outras pessoas, porque também eles têm influências, e muitas vezes as influências são muito boas. Eu espero que continue dessa maneira e eles possam fazer uma diferença enorme. E como Paula, Vanessa falou, e Stael, a gente só tem que segurar um pouquinho aqui esse caos que está para dar o espaço de voz, de luta, de tudo possível do mundo para eles. Porque eles vão ser massa. E é só. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Maravilhoso, Leana, maravilhosas palavras, muito coerentes os pensamentos. Salete, por favor, as suas considerações finais. Acho que o microfone está desligado. Salete. Agora sim. Consegui, eu acho, agora. Viu? Eita, que dificuldade, pensa. Acontece. Ai, Ana, querida, muito obrigada pelo convite. A ti, a Paula, imensa gratidão pelo acolhimento, né? Liana, Paula, Vanessa, professora Stael, vocês maravilhosas, mulheres de luta, mulheres que me representam, com certeza, em qualquer lugar, em todos os lugares que vocês estiverem. Muito obrigada. Tudo que eu disser vai ser, né, como a Liana falou, foram ditas aqui palavras lindas, emocionantes, de fato, mas eu acredito que sim, que a gente precisa fortalecer as candidaturas femininas, das mulheres, e dizer que é possível sim uma cidade mais segura, uma cidade mais humana, e que a gente, através da educação, né, através do diálogo, podemos fazer essa mudança, essa transformação na sociedade que a gente busca. E eu agradeço imensamente ao Movimento Brasil Laico pelo todo essa trajetória, por tudo que a gente tem vivido, por todo esse movimento que tem transformado a sociedade também. Eu acredito que muito se tem a fazer ainda, e com certeza, através dessas lives, através desses diálogos, através das mulheres e homens que estão se colocando para debater essa pauta em todos os lugares, né? Debater, dialogar, enfrentar, né, a questão do fascismo, do racismo, as questões que não contemplam as pessoas, que quando tudo que é demais, né? Tudo que é demais é demais. Então, vamos respeitar com respeito mesmo, respeitar as pessoas, diversidades, respeitar com o coração, respeitar de dentro para fora, não só falar e não fazer,
a ter atitudes, principalmente. E uma feliz noite, um ótimo final de semana para vocês e gratidão. Muito, muito obrigada. E vamos eleger nossas mulheres, vamos pedir voto para as mulheres e vamos fazer essas câmaras de vereadores nos ouvir, ter voz lá, representar as mulheres e os movimentos sociais que tanto precisam ter voz. Obrigada. Maravilhoso, muito bom. Então, antes de encerrar, eu gostaria de convidar a Paula Lau para se despedir também de vocês, fazer as considerações finais. E gostaria também, antes de fazer a despedida, sempre a gente pode fazer alguns avisos aqui no final. Eu gostaria de convidar todos que acompanharam a live até aqui para irem até a nossa página, seguirem a nossa página no Facebook, seguir o nosso Twitter, o nosso Instagram, participem dos debates, entrem no nosso grupo. Quem tiver interesse em nos ajudar com a campanha de fiscalização da propaganda política nas igrejas, pode entrar em contato conosco também. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo e que nós estamos promovendo, que é coibir as campanhas políticas dentro dos templos religiosos. E nós estamos por essa causa, que é a defesa do Estado laico. E nesse momento onde nós vamos eleger os poderes do executivo e dos legislativos das cidades, né, que estão mais próximos da nossa realidade enquanto cidadão, acho que é muito importante promover essa causa. E eu gostaria de aproveitar, então, para agradecer todas as candidatas e parabenizar pela coragem e pelo ímpeto de defender uma causa que é tão importante nesse momento. Muito obrigado. E gostaria também de exaltar que sempre que nós não somos contra nenhuma religião, nós somos contra o mau uso das religiões dentro dos poderes. Mais uma vez, muito obrigada à audiência e na próxima segunda-feira, né, nós já temos mais uma live com candidatos a vereador pelo Estado laico. Paula, por favor, faça suas considerações finais. Bom, excelente. Pronto, é isso. Então, Paula Vanessa, Liana, professora Estael, Salete, Ana. A Liros não pôde estar hoje conosco, né? Ela foi minutos antes da gente entrar para começar o nosso diálogo. Ela foi chamada para um atendimento, né? Ela dentro do trabalho dela tem toda uma rede de acolhimento a meninas e mulheres vítimas de violência. Então, assim como, né, outras entre nós fazem o mesmo, então ela não pôde estar conosco, né, devido a este lamentável acontecimento, porque a gente percebe que isso, né, é recorrente, e a partir do que nós falamos e fizemos o texto de abertura, que justamente a gente precisa falar sobre isso, né, e precisa romper com o conservadorismo para que a gente possa salvar, né, as mulheres, salvar as crianças, não só as meninas, mas com meninos também, as vulneráveis, né? E a comunidade LGBT, as comunidades de matriz africana. Então, todas essas pautas são pautas do Estado laico. A diversidade, a pluralidade, ela só é garantida onde há o respeito ao Estado laico. Educação laica, Estado laico. Respeito à diversidade, respeito à pluralidade. E só assim a gente consegue uma sociedade pacífica e consegue sustentar a vida, né? E nós, mulheres, temos essa oportunidade de, nessas eleições, tornar a nossa voz escutada, não só ouvida, entendida, e vamos aproveitar que a gente pode fazer isso, e a gente vai fazer isso, né? Já estamos fazendo, só
como as gurias falaram aqui, o fato da gente estar aqui reunido nesse momento, falando sobre isso de forma aberta, de forma pública, democrática, isso já é um grande acontecimento. Então, todo sucesso para todas que estão aqui representando essa diversidade maravilhosa, mulheres de locais, né, de regiões diferentes, de locais diferentes do país, de partidos diferentes, né, partidos que defendem a evolução humana, e que trabalham e lutam por isso. A gente agradece. E Ana, compartilhar esse momento também contigo como mediadoras, né? Nós somos agentes políticas também, não estamos envolvidas nos partidos, mas estamos juntas para a gente evoluir, crescer e romper as barreiras fortes. Sem dúvida, o nosso movimento é político, apesar de não ser partidário, mas é um movimento político. É um movimento que quer mudar as estruturas, né? Então, estamos aqui também resistentes, né, a tudo o que nós vemos. Maravilha, precisamos desafio, avançar. Né? Com certeza. Exatamente. Estamos regredindo, precisamos impedir isso. E vamos lá, vamos sustentar na base do Poder Legislativo Municipal grandes mulheres, grandes causas. É isso de minha parte. Agradeço. Boa noite à nossa audiência do Movimento Brasil Laico, a nossa militância. Boa noite a todas, a todos e a todes. Tchau. Tchau, meninas. Tchau, foi um prazer. Boa noite. Tchau, um grande beijo. Um abraço a todos. Boa sorte. Boa noite. Até a próxima. Feliz noite. Boa luta. Vamos vencer. É a luta, a vitória. Marielle vive. Beijo.